Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do grande cineasta Charlie Chaplin. Fique com a gente para mergulhar nesse tema agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Eu sou Alex Takayama, empresário e profissional de tecnologia. Eu sou Will Marques, músico e analista de dados. No episódio de hoje, falaremos sobre os 9 filmes para ver antes de morrer. Para sua visão não escurecer na sala de cinema, fique conosco até o final. O cinema é considerado uma importante forma de arte que fornece entretenimento e valor histórico, muitas vezes documentando visualmente um período no tempo. Entretanto, como forma de arte, há liberdades criativas que muitas vezes distanciam a obra de suas fontes de inspiração, que podem ser livros, fatos reais, reportagens, etc. Neste episódio, abordaremos filmes que tratam de capitalismo, ética, automação de atividades humanas, destruição ambiental, mudanças sociais, a psique humana e a cultura pop. O primeiro filme sobre o que vamos falar é justamente Modern Times, ou seja, Tempos Modernos, de 1936, do nosso querido Charlie Chaplin, que fez a abertura deste nosso episódio, né? Os atores são essencialmente Charlie Chaplin e Paulette Goddard. Então vocês notam, é um filme de 1936. E a história se baseia no famoso vagabundo Carlitos, criado por Chaplin, na sua última aparição na tela. Esse foi o derradeiro filme do personagem Carlitos, né? Onde ele luta para viver na sociedade industrial moderna com a ajuda de uma jovem. Vejam, Sociedade Industrial Moderna de 1936. Tá? O filme, basicamente, ele teve uma origem durante uma turnê europeia que Chaplin havia feito, e ele teve essa inspiração para o filme Tempos Modernos devido a principalmente 2 fatores. Uma, as condições lamentáveis do continente do continente europeu durante a Grande Depressão entre 1929 e 1939. E também de uma conversa que Chaplin teve com Mahatma Gandhi, né, o famoso líder da Índia, na qual eles discutiam a tecnologia moderna. O Chaplin em si não entendeu inicialmente porque o Gandhi geralmente se opunha a essa tecnologia moderna. Embora ele próprio, Chaplin, tenha admitido que maquinários com apenas consideração pelo lucro haviam deixado as pessoas sem trabalho e arruinado vidas. Este filme foi essencialmente o primeiro abertamente político de Charlie Chaplin, né? E seu retrato não foi nada lisonjeiro da sociedade industrial daquela época, e gerou muita controvérsia em alguns setores após ele ter sido lançado. O interessante nisso tudo é nós imaginarmos o seguinte: é um filme de 1936, onde, apesar de passados 88 anos desde sua criação, o tema do filme permanece extremamente relevante. Os seus questionamentos continuam atualíssimos. Basta lembrar-nos dos receios atuais pelo uso da IA, né, e seu reflexo nos empregos e na vida das pessoas. Que considerações vocês têm, amigos, em relação a esse filme? Assistiram? Eu adoro esse filme, Henrique. Adoro, Henrique. É um filme fantástico, principalmente aquela cena que o Chaplin aparece apertando os parafusos ali, né? Na linha de montagem, e passando pelas engrenagens ali, com toda aquela alusão, né, de que a sociedade é meio que uma máquina, né?
Eu acho fantástico, realmente é um filme que até hoje ele vale a pena ser visto, na minha opinião, porque ele traz várias ideias que são muito atuais, né, para a gente estar refletindo, com certeza. E não só uma crítica ao trabalho, mas a automação em si, né, extremamente avançado o Charlie Chaplin, porque tem aquela cena da comida que vão servir ele numa máquina de servir comida lá e acontece tudo errado. Ou seja, né, acontece tudo errado. E não era só uma crítica ao trabalho repetitivo, ao trabalho das máquinas, mas também a automação em si, que já prevendo ali muito tempo antes, 88 anos antes, que já ia ter um monte de problemas aí, tá? E hoje em dia a gente vê carros elétricos atropelando pessoas, carros autônomos, né? Nós vemos carros autônomos atropelando pessoas, causando acidentes. Eu vi um vídeo esses dias que o rapaz estava no carro autônomo, né? Na estrada ali, ele estava sem as mãos no volante, só olhando, né? De repente, do nada, o carro foi para a pista da contramão e vinha vindo um carro. A sorte é que ele, na hora, pôs a mão no volante e voltou para a pista correta, né? Então, olha que perigo. Dormindo. Exato, você acha? Talvez não estaria mais entre nós aí, com certeza. Não. Então, Chaplin, genial aí, antecipando as tendências, né? Exatamente. Então, a gente nota que, efetivamente, o cinema é uma fonte de conhecimento também. Aquilo que nós havíamos discutido no primeiro episódio, do entretenimento aliado ao conhecimento. Então, o entretenimento sendo usado para a criação do conhecimento. E este filme é um filme emblemático nesse sentido, né? Aliás, agora o Taka vai falar sobre um outro filme também bastante emblemático. Mais atual, mas muito emblemático. Vamos lá? Vamos, com certeza. Tem alguns filmes que eu acho, assim, essenciais para todo mundo assistir, porque eles trazem várias mensagens, lições, coisas para você ficar pensando aí durante dias. E um primeiro filme que eu pensei é o Fome de Poder, né? Ele é um filme, como você falou, Henrique, um pouco mais novo, ele é de 2016. O título dele em inglês é The Founder, né? Ele é um filme que conta a história de uma empresa que todo mundo conhece hoje em dia, que é o McDonald's, né? A história por trás dela. E é um filme que se passa ali no comecinho, né, da história dessa empresa, quando na década, acho que de 50, tem um rapaz, um homem chamado Ray Kroc, que ele é um vendedor já de meia idade, né, ele é uma pessoa já meio frustrada, porque ele não chegou onde ele gostaria de ter chegado na vida, e ele encontra, então, os irmãos McDonald's, né, que em uma cidade ali na Califórnia, eles têm uma lanchonete, um restaurante, e eles então utilizam um sistema, né, um sistema de preparação de alimentos que tornam os processos padronizados e muito ágeis, né. E o Ray Kroc, então, ele se fascina por esse sistema. Eu acho muito legal essa história, porque ele não é, então, o criador do que viria a ser o McDonald's exatamente, mas ele é o responsável, né? Porque ele fica tão impressionado com esse conceito que os irmãos criaram, e ele fica ali tentando convencer os irmãos a expandir aquela ideia, e aí vira, então, essa rede de franquias que a gente conhece até hoje, né? E ele fica sendo responsável por expandir esse negócio, né? E à medida que essa expansão vai acontecendo, ele vai ficando mais ambicioso, né? Ele quer controlar a empresa, né? Ele se sente realmente o responsável por aquele negócio ter dado certo, mesmo não tendo sido o criador do sistema original, né? Então, é um filme que ele é muito interessante, porque ele aborda diversos tópicos. Acho que essa questão da agressividade nos negócios, da desonestidade, da ética, né, dos custos, né, que uma pessoa às vezes tem que pagar para atingir o seu sucesso pessoal. Assim, é um filme que é muito relevante, eu acho, para quem gosta de empreendedorismo ou de entender por que tantas empresas ou tais empresas são do tamanho que são hoje em dia. Eu acho que tem muitas lições muito interessantes aí. O que você acha, William? Você já viu esse filme?
O filme é realmente incrível. Sou muito fã do nosso protagonista ali. E eu concordo que ver a história das empresas, das megacorporações, é algo fantástico, tá? Então eu sempre adoro saber o que aconteceu, como que chegou ao que chegou, né? E realmente é muito impressionante ver também uma questão de ganância. Parece que sem um pouquinho de ganância as empresas não conseguem evoluir muito, né? Se você imagina os grandes líderes das empresas ali, tem aquela questão que a gente pode discutir até no próximo episódio, diferença entre ambição e ganância, né? Acho que esse é um ótimo tema também um dia para a gente abordar aqui, mas vamos falar mais de ambição, que é uma palavra mais bonitinha do que ganância, né? Sem uma boa ambição, eu acho difícil realmente alguma empresa chegar a algum lugar, né? Ainda mais quando a empresa adquire um corpo. Não é só por uma questão de ambição que você faz as coisas, você tem que manter uma estrutura. Quantos funcionários não tem um McDonald's, né? Então, conforme a empresa, imagina, né, a empresa vai crescendo, não é só uma fome de poder para você fazer a empresa crescer, mas você tem que lutar também para pagar o salário de todo mundo ali, né? Então, tem que pensar nisso também, não ver o capitalista como só o vilão da história, né? Uma pessoa cruel, mas uma pessoa que tem que manter o emprego de muita gente também. Acho que fica essa mensagem aí. Com certeza. Esse filme é bastante interessante nesse sentido, porque, aproveitando o gancho que nós conversamos sobre o Tempos Modernos, que tratava sobre, essencialmente, automação e capitalismo, esse filme está interrelacionado. E nós temos em mente a seguinte questão, que eu acho que é um ponto a abordar, né, e um ponto muito importante, que é exatamente a ética nos negócios, né? Então, nós lemos diariamente situações empresariais onde a ética, na realidade, passou a anos-luz de distância. Então, isso é algo preocupante, tá? Algo preocupante porque numa sociedade você precisa manter uma ética para um funcionamento adequado das inter-relações entre os componentes nessa sociedade. E as empresas são um desses componentes, tá? E os consumidores, obviamente, um outro componente muito importante. E a falta, vamos dizer, ou dizer assim, o sacrifício da ética nesse processo, muitas vezes, é danoso para todas as pessoas e toda a economia, tá? Aliás, esse tema do capitalismo é um tema tão interessante que muito provavelmente vai ser um dos próximos episódios que nós teremos aqui no nosso podcast. É um tema realmente fantástico. Bom, atrelado a esse tema, vem também uma questão que é muito importante hoje em dia, que é a questão da destruição ambiental e das mudanças sociais que ocorrem, né? E o William vai aproveitar para nos apresentar um filme que, apesar de não parecer, trata essencialmente sobre esse assunto. Vamos lá? Exatamente, pessoal. Eu escolhi o famosíssimo Interestelar, Christopher Nolan, maravilhoso. É um filme de ficção científica, não sei se enquadra como ficção científica hard, né, que já é aquele tipo de ficção científica que aborda aspectos mais técnicos. Eu acho que é hard porque muita gente que eu conversei que assistiu esse filme não entendeu absolutamente nada do filme. Ah, você achou legal? Achei. Você conversa com a pessoa não entendeu o que aconteceu no Interestelar, tá? O cara vai para outro planeta, volta, e é passado, é futuro, é presente, é uma bagunça, e a pessoa acaba não entendendo nada, tá? Mas é legal fazer uma introdução com esse tópico que o Henrique colocou, que é o seguinte, tá? O início do filme, ele se passa aí num futuro relativamente próximo, onde a humanidade está enfrentando uma catástrofe a nível global. O planeta está com diversas crises ambientais e não é possível mais, por exemplo, você ter plantações, as plantações morrem, o ar está totalmente contaminado e a humanidade está fadada à destruição completa ali, à extinção, tá? E aí um grupo de cientistas ali, provavelmente da NASA, não lembro agora se é da NASA, mas alguma coisa assim, que ainda resta, eles têm uma esperança de salvar a humanidade, tá? E aí que começam as questões sobrenaturais envolvidas aí nesse filme, que também é outro tópico legal que eu queria trazer, né?
Parece que existe alguma ajuda sobrenatural ali, tá? Inclusive ajudando o protagonista, dando pistas para ele, dando coordenadas ali de onde que tá, né? Olha os spoilers. Isso que eu tô falando ainda é o começo do filme, né? Tô brincando. Mas, gente, olha, esse episódio aqui é importante saber que alguns spoilers vão acontecer, tá? Então já fique ligado aí. A gente vai tentar não falar. Mas vai acontecer. A gente vai tentar não falar, mas alguma coisa vai acontecer. Vou tentar não dar spoilers. Mas basicamente é isso. Então, existe uma certa ajuda ali, tá? E essa informação que eu vou passar também é revelada ali, mais ou menos, no início do filme, tá? Existe, o Henrique vai me corrigir aí, não sei se é Saturno ou Plutão, que eles abrem uma fenda ali no espaço, né, Henrique? Tem algum planeta... Negro, não era? Minha fenda, mas eu não me lembro qual era o planeta, sinceramente. Qual que você falou, Alex? Era um buraco negro, não é? Tipo isso. Seria mais um buraco de minhoca, essencialmente. Exatamente, é um buraco de minhoca. Então eu não lembro agora se é Saturno ou Plutão, Saturno ou... Eu também não lembro. Júpiter, algum planeta um pouco mais próximo aí, que se abre ali um buraco de minhoca próximo a esse planeta. E aí eles já tratam no filme como sendo assim, olha, eles abriram esse buraco para nós, essa fenda para nós. Então, os próprios cientistas já entendem que alguém, alguma civilização, algum ser superior, alguma coisa assim, está ajudando e abriu essa brecha. E aí Isso segura, William, porque parece que você está sendo sugado também por um buraco de minhoca. O seu fundo aí parece um buraco de minhoca. Não é à toa aqui a minha tela aqui. E aí, pessoal, eles partem numa missão porque essa fenda que se abre permite que eles explorem outros planetas para procurar mais informações e talvez algum lugar habitável que o ser humano possa ir, tá? Então é muito interessante esses aspectos que me chamam muita atenção nesse filme, que questões espirituais são colocadas como sendo esses seres que estão ajudando, tá? Então isso me chamou muito interessante. E também outro fator maravilhoso desse filme é que ele dá uma aula, né, pra gente sobre a questão da relatividade do tempo, da elasticidade do tempo. Então, o cara vai num planeta lá, quando ele volta já se passou 50 anos, e isso é muito, muito interessante, tá? Então, Alex, o que você acha desses conceitos malucos aí? Não, eu adoro toda essa parte de física quântica, né? Então, com certeza, esse filme faz um tempo que eu assisti ele, então eu não me lembro de todos os detalhes, mas com certeza, assim, essa parte, principalmente da possibilidade de você viajar pelo espaço, né, à procura de um lugar habitável, né? Eu acho que, na verdade, muitos filmes que falam de espaço acabam entrando nessa temática, né? Eu acho que é um tema, assim, na realidade, que vai se tornar muito real, muito em breve, para falar a verdade, também, né? Principalmente nessa questão da deterioração, né, da escassez dos recursos naturais. Muita gente comenta, inclusive, por que se corre tanto atrás do espaço, né, de descobrir formas de viajar no espaço e tal. Então, muito é por causa disso, né? A gente tentar achar um plano B se a Terra não puder sobreviver em algum momento, né? Se os recursos se exaurirem ou qualquer coisa assim. Então, eu acho muito relevante também nesse aspecto, né? Toda essa busca. E a parte espiritual ou esotérica ou astral, né? A gente pode chamar de diversas formas, também é muito interessante, com certeza, esse filme, assim. A parte de ficção científica, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro ficção científica. Eu até escrevi algumas coisas sobre esse tema, mas o mais interessante que eu vejo aí, essencialmente, primeiro, o Christopher Nolan é um caso à parte, o cara é um excepcional diretor. Os filmes dele são muito bem feitos e eles têm uma temática e uma complexidade que a gente não vê habitualmente no cinema. Então é uma coisa a se levar muito em consideração. Com relação ao Interestelar particularmente, né, ele realmente é um filme um pouco difícil, né? Talvez a gente possa compará-lo com 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que é de uma época
da década de 60, 69, então é um filme bastante antigo, mas também é uma temática bastante complexa. O interessante disso tudo é que a ficção científica, ela aborda temas que a maioria das pessoas tem ou receio ou abordam de uma forma muito superficial. Então, a ficção científica tem o poder de, como uma cunha, entrar nesse assunto e mostrar realidades que às vezes elas são um pouco doloridas, né? Aliás, o próximo filme que eu estarei falando é justamente um desses filmes que é ficção científica, mas que está muito próximo da realidade. Se chama Soylent Green. É um filme que aqui no Brasil ele passou como No Mundo de 2020. Tá? Fenomenal. Então, é uma época muito recente, assim, nós estamos em 2024, só que o filme não é recente, o filme é de 1973, tá? Ele foi dirigido pelo Richard Fleischer, tá? E tem Charlton Heston e Edward G. Robinson nos papéis principais, tá? A história essencialmente gira em torno do seguinte: em 2022, ou seja, há 2 anos atrás, né, os efeitos cumulativos da superpopulação, o aquecimento global e a poluição causaram um ecocídio, ou seja, um suicídio no ecossistema, levando a grave escassez mundial de alimentos. Tá? Que ainda não é o caso hoje, mas nunca se sabe. Água e moradia também foram afetados, colocando a civilização humana praticamente à beira do colapso. Então, nesse mundo devastado, a história se centra em cima de um detetive da polícia de Nova York que investiga o assassinato do presidente executivo de uma grande empresa. Então nós vemos, né, que é um tema normal, policial essencialmente, mas que no fundo, transforma o filme numa figura... O filme é extremamente chocante. Tá? Ele mostra como nessa situação limite em que as pessoas se encontram, que a sociedade se encontra, os direitos humanos e a própria vida das pessoas acaba perdendo a validade. E ainda mais, né, ele nos mostra como alertas já vêm sendo feitos há anos com relação aos problemas ambientais, que, no entanto, foram ignorados. Hoje vemos onde essa displicência nos está levando, né? Um interesse especial, como já foi dito, na questão das datas. O filme se passa em 2022 e hoje estamos em 2024. Vemos que os mesmos problemas retratados no filme nos assolam. Tá? Tivemos meio século para evitar o problema, mas perdemos o time, infelizmente. A nível de... Só por curiosidade, ontem mesmo eu li uma matéria da Forbes que tem uma manchete terrível. Brasil será inabitável em 50 anos, segundo a NASA. É preocupante o nosso descaso. Tá? Infelizmente, eu diria que no mundo de 2020 está deixando de ser ficção científica e está se transformando em realidade. Né, amigos? O que vocês imaginam que vai acontecer no mundo de 2020? Vamos dizer, na década de 2020. Deixa eu até colocar aqui não é um spoiler, tá, gente? Mas tem uma curiosidade desse filme. Deixa eu ver se eu tô certo, hein, Henrique? Você me corrige se eu estiver errado. Ele tem uma questão de uns tabletes, né? Tem uns tabletes... Esse é um spoiler. Mas esse assim... Só para a pessoa entender, existem uns tabletes que são distribuídos ali para as populações mais pobres. Tem toda uma questão. Então, assim, ele é um filme muito provocativo. Provocativo, chocante. E, aliás, esses tabletes que o Alex comentou são justamente o que dá o nome ao filme em inglês, Soylent Green. Tá? Inclusive, até alguns anos atrás, tiveram uns oportunistas aí que andaram lançando uns produtos com esse nome, Soylent Green, mas a coisa parece que não foi muito adiante, né? E você, William, não tem nada a dizer sobre o mundo de 2020? É um filme excelente, muito chocante. O Soylent Green é o nome desse alimento, que é uma ração lá que eles dão para as pessoas. Exato. E assim, isso não sei se vocês se lembram há pouco tempo atrás, mas o Dória queria dar uma ração também para as pessoas aqui.
E ele elaborou uma comida que era tipo uns floquinhos, assim, e ele queria dar para a população de rua com a nobre, entre aspas, né, intenção de que as pessoas não passassem fome, mas era uma ração, né? Então, eu acho que cedo ou tarde, existe a ração que chamam de ração humana, que é uma ração, tem vários alimentos, até nutritivos, que se vende aí, tá? E custa caro até. Mas esse tipo de ração para a população em geral não passar fome, com certeza podem esperar que se um dia isso acontecer, vai ser um alimento mais próximo de uma ração de cachorro. Aí olhe lá, porque tem ração de cachorro que é muito boa, né? Pior. É muito bom que as pessoas assistam o filme, porque elas vão ver a que ponto se chega para fazer a ração da humanidade. Não vamos dar nenhum spoiler, eu também não quero dar nenhum spoiler, mas tem uma cena em especial que não é exatamente um spoiler, que o protagonista chega em uma casa, ele é um investigador, e ele chega em uma casa lá de uma pessoa mais rica e ele vê um bife, ele vê frutas. E é a primeira vez na vida dele que ele vê esses alimentos. E o bife era todo cheio de nervo, era carne Você já imaginou, tipo, no futuro, quando realmente não tiver mais como ter pasto, não tiver mais como ter plantação, de repente, você se deparar com um bife, com uma fruta e aquilo valer mais do que ouro, tá? Já existem países que não têm plantação igual ao Brasil, como o Japão, por exemplo. Você vai comer carne no Japão, é caríssimo, né? Frutas, às vezes, é caríssimo, porque eles não têm território para ficar fazendo plantação igual a gente aqui. E essa situação pode acontecer com a água também, né? Da água também se tornar escassa, não é só o alimento, né? Não. Então... E é pior, porque a água se tornando escassa, a probabilidade de morte é muito maior, porque você morre muito mais rapidamente sem água do que sem alimento. Alimento você pode passar em torno de 15 dias, água você não chega a 4 dias sem água. Tá? Então, realmente é uma coisa preocupante, né? E nós, o que temos visto, né, é efetivamente algumas promessas, né, como recentemente com a privatização da Sabesp, promessas de que a água do Tietê estará totalmente limpa. E, aliás, eu estava brincando hoje com o Alex, que nós ouvimos essa história há anos. Eu ouço isso há mais de 60 anos. Ele há mais de 40, meu amigo, pelo amor de Deus. Vocês acham que realmente agora veremos a água do Tietê limpa? Olha, eu ouço essa história desde que eu era criança, viu? Adoraria que isso fosse verdade. Inclusive, teve uma reportagem essa semana também, que acho que a ministra de algum país, aí ela mergulhou, né, num rio para mostrar que o rio estava despoluído, não sei exatamente como é que foi, eu vi muito em passant, assim. E imagina, né, você poder nadar num Tietê, é uma coisa impensável hoje, né? Impensável. Quem sabe, não, né? Não só nadar, como pescar também. Pessoas mais antigas aí da idade dos meus avós já falavam, olha, a gente pescava no Tietê, pescava nos rios aqui das cidades, que hoje você vai pescar lá só lixo. Quem sabe o nosso querido governador que procedeu aí o processo de privatização consiga limpar o Tietê e consiga nadar no Tietê. Eu adoraria ver ele nadando no Tietê, sinceramente. Sinal de que a coisa funcionou. É verdade, Bom, essencialmente, né, nós abordamos aqui uns temas bastante interessantes, mas a coisa continua, tá? A coisa continua. Nós agora abordaremos uma outra linha de filmes que tratam da psique humana. E nada melhor do que o Alex começar nos apresentando um filme que é muito interessante nesse aspecto. É com você. É verdade, Henrique. Acho que só um parênteses aqui, todos os filmes que a gente falou até agora, assim, são muito interessantes, assim, de você ver, de você assistir, tentar correr atrás da história e como o paralelo dessa história pode fazer um contraste com a vida real, né? E acho que todos os filmes que a gente está trazendo aqui tem um pouco disso, né? De trazer essa provocação, de a gente tentar mostrar para quem estiver nos assistindo que
os filmes, eles são entretenimento, sim, mas eles podem trazer várias lições, várias mensagens, que isso pode te ajudar a compreender o mundo ao seu redor. E entrando nessa linha da psique, tem um filme que é de um ator que eu admiro, né? Ele é muito controverso, é o Jim Carrey, né? Ele é aquele comediante famoso pelo Máscara, pelo Ace Ventura, e o nome do filme é O Show de Truman. Ele é um filme, podemos dizer que ele é relativamente atual, né? Acho que ele é de 98, e ele é meio que uma comédia, um drama lá, ele tá... começa o filme como se ele fosse uma pessoa normal, que tem uma vida naqueles padrões americanos que a gente costuma ver, né? Grama verdinha, casa do subúrbio, ele tem uma esposa ali, tem amigos, né? É uma vida meio perfeita, né? Como que eles chamam? De American Dream, né? O sonho American Way of Life. Isso, Só que esse personagem, ele não sabe que ele está dentro de um reality show, né? E esse que é o mais interessante, é que ele está sendo filmado desde que ele nasceu, ele não sabe, todos que estão em volta dele, todos que vivem ali naquele bairro ali, são atores, e ele é o centro das atenções desse programa de TV, digamos assim, né? É muito interessante, assim, que acho que esse filme ele traz uma provocação de como nós somos influenciados pela mídia, né? A mídia está constantemente influenciando as nossas vidas, como a gente percebe o que é bom para nossas vidas, como a gente deve se vestir, o que a gente deve ter, o que nos deveria fazer feliz ou não nos deveria fazer feliz. Só que ele acaba reparando em alguns momentos, né, que tem coisas erradas ali, né, que acontecem durante esse reality show. Então, não é uma representação perfeita da realidade, né? E então é um filme muito, muito bacana, porque ele, apesar de ser um drama, o Jim Carrey, ele conhecidamente um ator de comédia, então ele deixa tudo muito leve, assim, muito alegre ali durante a apresentação do filme. O William até acho que gosta muito do final, que é uma mensagem, é um filme com uma forte lição de moral, eu diria assim, principalmente no final. Acho que não sei se eu gostaria de falar para não estragar justamente justamente vou deixar aí para os nossos queridos amigos, quem tiver interesse em assistir, porque ele realmente é um filme que ele tem uma lição de moral no final, muito bonito também. Acho que essa é uma história muito bonita no final, e uma mensagem aí para todos que buscam autenticidade nas suas vidas, né? As pessoas buscam de todo mundo sua individualidade, ser autêntico, fazer coisas que te deixam feliz. Ele traz todas essas reflexões. O que realmente te deixa feliz? O que deveria te deixar feliz? Como que você deveria se comportar? Eu acho que essa a provocação que ele traz. Eu acho muito legal. William, você já assistiu, né? Sim, eu queria só que o Henrique falasse primeiro, porque depois eu vou engatar o meu próximo filme aí. Beleza, vamos lá. Esse filme é bastante interessante porque ele está intimamente relacionado, como o Alex comentou, com a nossa realidade atual, né? Os nossos famosos 15 minutos de fama do Andy Warhol, né, que ele tanto falava. Então, hoje em dia vocês notam, né, quem são as pessoas de destaque na mídia? Os influenciadores, né, o pessoal do BBB e tudo mais. Então a gente chega à conclusão de que é quase como se a vida humana tivesse se transformado numa telenovela. E ela segue um roteirozinho, etc., que vai levar o povo para um final feliz ou não, tá? Sinceramente, isso daí é um sonho de Poliana, porque a vida real não é nada disso, né? E o Show de Truman é bom porque ele mostra exatamente esse enfoque e esse choque que existe entre a realidade
vamos dizer, real, e aquela realidade que as mídias tentam construir a respeito dos indivíduos e das situações. Então, é um filme que realmente merece ser assistido com uma visão crítica, né? Não é porque é o Jim Carrey que é um ator de comédia que o filme não é excelente, não. Tá? É um filme realmente muito bom e que faz a gente pensar. E agora, senhor William, o que você vai engatar aí para nós? Show de Truman tem uma questão muito interessante logo no início do filme, que começa contando, né, que a história do menino, do bebê, né? Então, o Jim Carrey é um bebezinho lá que foi adotado por uma empresa. Então, é o primeiro bebê no mundo que é adotado por uma empresa. Então, isso já é uma questão extremamente polêmica, né? Enfim, já é um absurdo, né? Será que um dia isso vai acontecer? Uma empresa adotar um bebê? E aí, o que essa empresa fez? Além dela adotar um bebê, porque só uma empresa adotar um bebê já seria um absurdo. Além disso, eles ainda criam esse bebê dentro desse programa que o Alex falou. Então, ele vive desde bebezinho, desde que ele se conhece por gente, ele nasce dentro desse programa, dessa cidade fictícia, dessa vida fictícia, tá? Então, ou seja, adotaram a criança para explorar economicamente ainda e escravizar praticamente a criança ali, né? Enfim. Então, tem toda essa questão do filme, vale muito a pena, assistam, tá? E quando a gente escolheu os filmes aqui para montar esse episódio para vocês, a gente só se falou depois ali quais os filmes que cada um escolheu. E eu escolhi um filme que tem muito a ver com o Show de Truman, que é o Matrix, né? Do nosso Keanu Reeves. Então, tem muito a ver com o Show de Truman também, por ser uma realidade simulada e o protagonista não saber que ele está numa realidade simulada. Mas antes, uma curiosidade que eu vi recentemente aí sobre Matrix, né? Não sei se é verdade, depois vocês mandem os comentários aí, deixa o comentário aí embaixo no YouTube, se você tiver. Will Smith era para ter sido o Neo. Parece que ele recebeu a proposta para fazer o papel, e explicaram para ele lá que ia ter aquelas câmeras, né, que iam ter várias câmeras fazendo movimento, né, que ia parecer que você tá parado, mas a câmera ia rotacionar, que foi o que mais marcou o Matrix ali em termos de efeitos visuais. E ele achou isso uma palhaçada, ele falou, nossa, isso não vai dar certo, eu não gostei disso. E aí, quando ele disse que quando ele viu o filme, quando ele assistiu o filme, ele viu esses efeitos, ele falou, nossa, o negócio era legal mesmo. Então, ele disse que se arrependeu. Para nós, porque o Lawrence Fishburne é muito melhor que o Will Smith. Não, mas ele não seria o Lawrence Fishburne, ele seria o Neo mesmo, o principal, o protagonista. Pior ainda. Né? Então, ou seja, né? A ideia é que ele fosse o Neo. Então, assim, gente... enfim, né, piadas à parte, mas ele se arrependeu pra caramba. Agora, voltando aí ao tema do filme, tá? Então, olha só. Matrix é um mundo do futuro e tem a ver com esse nosso tópico agora que nós estamos falando de destruição ambiental. Então, esse mundo do futuro também foi destruído, o meio ambiente foi destruído, a raça humana dizimada aí também, e tem o domínio das máquinas, que é muito similar ao Exterminador do Futuro ali, praticamente a mesma história ali, né? E as máquinas usam os seres humanos ali para geração de energia, o que isso é uma questão cientificamente meio estranha, mas é a história do filme ali, né? Mas o interessante do filme não é isso, o interessante do filme é justamente essa questão que o Neo, ele vive numa realidade, num mundo igualzinho ao nosso, e de repente ele descobre que esse mundo não é real, que esse mundo é falso, e o mundo real é uma outra coisa além disso, que ele não faz a menor ideia do que é esse mundo real. E ele tem que tomar uma decisão, que é aquela famosa cena das duas pílulas lá, né? Pílula vermelha e pílula azul. Ele tem que tomar a decisão se ele vai continuar nessa vida de ilusão ou se ele vai para a vida realmente real, vamos dizer assim, né? Então, cara, só aí, as questões filosóficas envolvidas nesse tema são questões pesadas aí, tá? É muito interessante também a gente fazer um paralelo com o budismo, né, que é uma religião que eu gosto bastante ali. Não me considero exatamente budista, mas eu simpatizo bastante. E o budismo diz também que a gente vive numa ilusão, que a nossa vida cotidiana é uma ilusão, porque a gente tem, a nossa mente é muito enviesada, tá? Então essa é a questão. A nossa mente é tão enviesada que é como se a gente vivesse numa realidade virtual. É como se a gente vivesse numa Matrix realmente, tá?
E se você parar para pensar, a maioria das pessoas totalmente alienadas, como o Henrique falou ali, esse mundo dos influenciadores, esse mundo das aparências, né? Então, a gente acaba vivendo aí muitas pessoas mergulhadas aí numa Matrix, mergulhadas num show de Truman, e elas não querem abrir os olhos para o mundo real, né? Você viver no mundo, você está preocupado que a sua roupa não é bonita o suficiente, e você está andando na rua, tem uma pessoa morrendo de fome te pedindo um lanche ali, né? Então, qual será o mundo real, né? Qual será o mundo imaginário aí que nós vivemos, tá? Então, basicamente, esses pontos que eu queria colocar. Henrique, o que você acha disso tudo? Você comentou uma coisa bastante interessante, essa questão da ilusão, né? Do imaginar que isto que nós vivemos é uma realidade e tudo mais, tá? Em primeiro lugar, nossos sentidos, eles não são perfeitos, então tudo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos, etc., eles não têm o cômputo geral da realidade. Nós não enxergamos infravermelho, nem ultravioleta, nem outras coisas nesse sentido. Por exemplo, não ouvimos sons que os cães ouvem. Então, só por aí a gente já percebe que a nossa realidade não é exatamente a realidade real, vamos dizer assim. Agora, paralelo a isso, não há nada pior do que você se autoiludir, né? Imaginando uma realidade que está longe, efetivamente longe do que é o certo, né? O Matrix é interessante porque ele te coloca nesse dilema entre escolhas. Você pode escolher uma vida, né, vamos dizer assim, agradável e normal, ou você pode escolher a realidade dura, né, no qual ele vive. Aí é que está. Quantos escolheriam viver naquela ilusão? O fato de você, efetivamente, hoje, passar mais tempo na TV, assistindo novelas, assistindo séries, assistindo a vida alheia em realities e etc., né, comprovam efetivamente que muitas pessoas, quiçá a grande maioria, prefere essa vida de ilusão. Tá? E é essa vida de ilusão que está levando o ser humano, a espécie humana, à destruição ambiental. Porque nós nos iludimos imaginando que há uma saída para essa destruição ambiental, que há uma saída para a desigualdade social e que há uma saída para esse futuro nefasto que a NASA diz que nós teremos daqui a 50 anos. Então, meus caros, é essa questão a pensar. Vale a pena nós vivermos nos iludindo dessa forma ou cairmos na real e tentarmos fazer algo para modificá-la, tá? Com base nisso, né, e já que nós estamos falando sobre a psique humana, eu optei por um filme que, na minha concepção, é um dos melhores que eu já assisti, né, que é exatamente a Beautiful Mind, Uma Mente Brilhante, de 2001, né, do Ron Howard, diretor, com o Russell Crowe, Ed Harris e Jennifer Connelly. Esse filme, ele me impactou bastante, porque é o seguinte, ele trata da vida real, né, de um brilhante matemático, que ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo é extremamente insociável, tá? Justamente porque ele sofre de esquizofrenia, tá? Esquizofrenia é uma das piores doenças mentais que existem, infelizmente, tá? E a intensa luta do personagem contra essa doença, ela é retratada de forma brilhante pelo Russell Crowe, tá? O filme mostra os obstáculos que o matemático Nash teve de enfrentar por si mesmo, né, e que o levaram a um sucesso merecido, mas somente após superar situações que seriam intransponíveis para a grande maioria de nós. Tá? Um pequeno spoiler, só para, né, atrapalhar a vida dos que assistem. Em 1994, John Nash recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas.
Então, por aí dá para ver que mesmo uma pessoa com problemas, sérios problemas mentais, tá, é capaz de ser extremamente produtivo para a sociedade. E isso nos faz refletir quanto conhecimento e soluções acabam sendo perdidas pela humanidade como um todo devido às doenças mentais que afetam as pessoas extremamente capazes e que, infelizmente, acabam sendo negligenciadas pela sociedade, apesar delas poderem ser indivíduos que façam a diferença. Tá? Então, nesse sentido, a gente nota que esse filme, ele demonstra o quê? A forte, né, vamos dizer assim, força de vontade de uma pessoa numa situação limite, numa situação incontornável, mas que é capaz de, mesmo assim, superá-la, tá? E conviver com ela, porque ele não se curou da doença. Tá? Então, eu admiro efetivamente o John Nash, tá? Apesar de que ele também comete, como todos os seres humanos, cometeu no passado algumas indiscrições e algumas bobagens que foram ditas. Eu não conheço nenhum ser humano que não tenha dito bobagens nessa vida. Então, essencialmente, é um filme que mostra a dificuldade e a superação dessa dificuldade. E isso, para mim, é algo muito importante. Tá? Porque eu conheço pessoas com problemas psíquicos similares e eu percebo o quão difícil é superá-los. O que vocês acham, meus amigos? Com certeza, eu acho que você tem toda a razão. Acho que existe um padrão na sociedade que as pessoas consideram como normalidade, né? Em termos da personalidade esperada das pessoas. Você espera que as pessoas ajam de uma determinada forma, se vistam de uma determinada forma, falem sobre determinados assuntos, e algumas pessoas, não só as pessoas acho que têm algum problema psíquico, mas existem pessoas às vezes que não se encaixam exatamente nessa normalidade, né? E essas pessoas são muito discriminadas no mercado de trabalho, na família, na sociedade entre os amigos, na escola, enfim. E isso acaba, acho que, limitando muito a possibilidade que essas pessoas teriam de criar pensando fora da caixa, né? Acho que a gente gosta muito de usar esse termo nas empresas, que as pessoas deveriam pensar fora da caixa, mas a verdade é que a sociedade não dá esse espaço para que as pessoas pensem fora da caixa, né? Todo mundo que pensa um pouco fora da caixa acaba sendo podado, né? Que é um pouco do que é retratado ali no filme do John Nash, né? E eu acho que falta a gente criar esses espaços. Acho que a internet, o YouTube, que a gente está aqui gravando, comentando dos filmes que a gente gosta, é um exemplo disso, né? De a gente poder dar uma opinião a respeito de algum assunto da maneira como a gente quiser. Então, acho que a internet trouxe muita democratização nesse sentido, e eu acho que cada vez mais a gente deveria lutar para ter esses espaços preservados, independente da classe social da pessoa, da situação que ela se encontra, em termos psicológicos, físicos. A gente precisa lutar para que todo mundo tenha o seu espaço de produzir e ser útil para as outras pessoas, para a sociedade no geral, com certeza. Isso. E você, William, o que acha? É impressionante, né, esse filme, é realmente maravilhoso mesmo, e eu acho que ele é obrigatório nos dias de hoje, porque se você for atrás de dados, você vai ver que praticamente todas as pessoas do planeta têm algum tipo de problema mental, algum tipo de distúrbio, algum tipo de ansiedade, algum tipo de alguma coisa, tá? Tipo, eu acho que não salva... A pessoa pode não ter um problema que você seja diagnosticado, mas em alguma fase da sua vida, quando você está enfrentando um luto, quando você está enfrentando uma entrevista de emprego, um desemprego, quando você está enfrentando uma doença ou alguma coisa, você vai passar por alguma situação mental complicada ali, que você vai ter dificuldade de lidar com seus pensamentos e tudo mais. E esse filme, eu acho que ele é indispensável para todas as pessoas, porque ele mostra o protagonista passando exatamente por problemas gravíssimos
e mesmo assim ele conseguiu ser vitorioso na vida ainda, mesmo convivendo com esses problemas, tá? Então, eu vejo que é uma mensagem de superação, uma superação muito forte aí, muito importante para todo mundo. Bom, pessoal, agora vamos deixar um recadinho rápido para quem está nos ouvindo, tá bom? Se você está gostando do episódio e se acha que alguém irá gostar também, não deixe de compartilhar. Esse episódio estará disponível no Spotify, no YouTube e em outras plataformas também. Deixe sua avaliação lá. Se você gostou, dê o seu joinha para nós. Compartilhe, ative o sininho se estiver no YouTube. Já estamos bem adiantados em nosso assunto e estão faltando apenas 2 filmes para falarmos de nossa lista dos 9 filmes para ver antes de morrer. Agora, entrando na linha cultura pop, nada melhor do que o Taka para falar sobre um filme que realmente marcou a cultura pop mundial. Legal demais, né? Eu escolhi esse filme porque ele é um filme que me marcou muito pessoalmente. Ele é um filme, acho que, totalmente diferente de todos que a gente citou até o momento. O nome dele é O Exorcista. Ele é um filme de terror. Muita gente não gosta desse tipo de gênero, mas eu sou fascinado por filmes de terror. Eu gosto dessas histórias, assim. E ele é um filme antigo já, ele é da década de 70. Ele conta a história de uma jovem, né, que ela começa a ter um comportamento muito estranho ali, né, perturbador, e ela deixa de ser aquela menina agradável ali, né, que vive na família, ela começa a se tornar uma pessoa violenta, agressiva, né, e muita gente já deve ter visto pelo menos algumas cenas na internet. Quem não viu o filme inteiro, eu acho que vale a pena ver, porque ele é um filme chocante, né? E no que tange essa questão da cultura pop, eu acho que ele define muito o que a gente entende como terror ou sombrio, em vários aspectos, né? Desde dentro do próprio cinema, quanto o que você vê hoje nas festas de Halloween, essa questão do exorcista, tal, do padre lutando contra o demônio, tem toda essa temática bem contra o mal. Acho que é o assunto principal ali dentro do filme, mas tem algumas mensagens que você consegue tirar ali desse filme, né, que estão aí também meio que atreladas ou relacionadas com esses filmes anteriores, que é, por exemplo, a ideia de você ter uma espiritualidade, de você ter uma resiliência, uma coragem para lutar pelo que você acha que é bom, pelo que você acha que é certo. E é por isso que eu acho que esse filme ele vale a pena de você assisti-lo, né? Tem a questão da transgressão, um filme que, para a época, ele foi muito transgressor. Então tudo que a gente vê hoje de que você acha que choca, tem um pouquinho né, desse DNA que o Exorcista criou no cinema naquela época. Então, quando você vê um filme hoje que nem A Freira, né, tudo isso remete um pouquinho a esse filme original. Então, eu aprecio esse filme pela coragem também de trazer um tema polêmico, né, assim, com pontos centrais polêmicos, colocando igreja no meio, colocando, sabe, uma jovem que no filme ela é possuída. Então eu acho que ele é muito corajoso e ele é um filme aterrorizante, né? É um dos filmes que eu mais tive medo na minha vida, não tenho problema nenhum para admitir isso. Eu acho que é um filme que eu vi, passei semanas sonhando, né, tendo pesadelos com esse filme. Senhor William, o que acha do Exorcista? Eu acho que o Exorcista é um ícone incrível, né, na história do cinema. Eu acho que junto ali com Psicose, né, algumas cenas icônicas ali do Exorcista que ficam ali na mente e são usados como referência na cultura pop o tempo todo, né? Tanto quanto eu citei o Psicose, a cena lá da faca no banheiro lá também é icônica pra caramba. Então, eu acho que
vale ser lembrado e citado, com certeza, um ícone incrível aí. E você? Esse daí é a famosa sopa de ervilhas que aparece no filme em profusão, né? Mas, essencialmente, se a gente percebe, é interessante essa questão do gosto, né? Eu, particularmente, assim como o Alex e como o William, adoro filmes de horror, tá? O mais interessante é que a gente, com o passar do tempo, percebe que tudo isso daí não é verdade. Mas isso não tira a beleza da coisa. Porque no mundo atual, a tal da realidade que nós vivemos, ela chega a ser mais chocante e mais triste do que esses filmes. Então esses filmes eles acabam sendo como uma forma de você desanuviar a mente nesse sentido. Se você quer horror de verdade, leia as manchetes, leia lá os detalhes sobre a guerra na Ucrânia, né? Leia os problemas, por exemplo, do pessoal que acaba sofrendo ataque por balas perdidas lá. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul debaixo d'água. Isso é horror, meus amigos. Isso é horror. Então, o horror como nós o conhecemos na cultura pop é uma forma de você, sabe, tá tranquilo, fugir dessa realidade que realmente é opressora e com a qual nós efetivamente... Ela não é sobrenatural, mas ela é naturalmente pesada a ponto de transformar a vida de quem a vive de uma forma inesquecível. Para o lado negativo, infelizmente. Né? Agora, iremos para o último filme. Mais um marco na cultura pop que o nosso querido William vai trazer aqui para nós agora. É um filme que eu adoro também. Isso aí, pessoal. Fechando aqui, 9º filme da nossa lista de hoje. Eu escolhi 300, nossos guerreiros espartanos, tocando terror na Grécia Antiga. É um filme realmente... É um filme que me marcou demais, tá? Porque eu sou fascinado pela Grécia Antiga. E é interessante porque ele não é um filme... Geralmente, filme de Grécia Antiga ou é muito histórico ou é muito mitológico, tá? E é legal que o 300 ele fica no meio termo, tá? Porque ele não é tão isso, apesar de contar a história ali, né, dos 300, que realmente ocorreu, mas ele conta de um jeito totalmente maluco, porque é baseado em história de quadrinhos, né? Eu li os quadrinhos também. E ele também não é mitológico tanto, assim, ele tem um pouquinho de coisas místicas ali, mas ele não fica falando tanto dos deuses e nada, né? Então, é um filme realmente para quem ama a Grécia Antiga, porque, né, ele retrata ali a vida deles, né? Para quem ama quadrinhos também, porque é um filme que ele tem uma estética incrível ali, que você parece que está lendo um quadrinho, mexendo, né? Várias cenas ali são praticamente retratadas como se fosse uma página dos quadrinhos, então é incrível a estética do filme, vale muito a pena ver, tá? Ele é todo feito em chroma key, são cores bem fortes ali, bem com contraste forte, é incrível, tá? É um filme para quem ama ação, tem muita ação no filme, cenas incríveis de ação, vale muito a pena mesmo pelas cenas de ação. E assim, gente, o que me fez trazer esse filme é a questão da coragem, tá? A coragem é o centro do filme. Você imagina, né? São 300 soldados que partem numa guerra contra milhares de persas. Milhares. Não sei se era 5 mil. O Henrique, que é o nosso cara da história aí. Quantos persas eram? 5 mil? Mais de 5 mil, 10 mil? Mais ou menos era em torno disso daí. Mas, na realidade, vamos dizer... Era um exército bem maior, né? Era um exército bem maior. Mas não existe efetivamente... Tá? Porque o 300, apesar de ter sido um fato histórico, ele foi, obviamente, deturpado com o passar do tempo. Né? Aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto, etc. Então, aí é que está. O 300 chegou para nós de uma forma um tanto mítica, vamos dizer assim. Né? Leônidas e sua turma realmente foram heróis, eles encararam os persas usando o cérebro, né? Mantendo o pessoal encurralado. O que eu vi, Henrique.
Não eram só 300, não, pelo que eu andei lendo lá. Também não eram. Eles fizeram a verdade assim, né? No filme eles mostram isso também, tá? O filme não tá tão fora também. Tá? Além da trata dos 300. Eles foram... A ideia. Sim, eles recrutaram soldados, tiveram soldados de outros lugares também que eles recrutaram, tá? Então, não foi realmente só 300, tá? Mas foi realmente, pessoal, muito menos, tá? Foram bem menos soldados gregos do que os... Então, assim, essa questão da bravura, né? Que o filme... É legal, vamos mergulhar no filme, que é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui não é a história, o nosso foco é o filme, né? Então... No filme mostra 300 caras ali que estão enfrentando milhares ali. Então, cara, é o que me marcou nesse filme. Então é aquilo, né? Se você tem um relatório para fazer para o seu chefe, se você tem que enfrentar um cliente difícil, se você tem que fazer uma tarefa complicada no seu trabalho, cara, lembra do filme, deixa a sua voz interior gritar Esparta e vai trabalhar e vai para cima, que eu acho que vale como uma mensagem de motivação. Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para encerrar para a gente. Deixa eu fazer uma observação interessante sobre essa questão da coragem que eu lembrei agora. Eu vi um tempo atrás uma reportagem sobre o Rodrigo Santoro, que está nesse filme, né, dos 300. E nosso brasileiro aí, né, super famoso, né, muita honra, né, de ter um brasileiro em Hollywood, assim, né. Mas acho... correlacionando com a história da coragem, ele tinha ido para Hollywood para tentar carreira lá, né? Mesmo sendo um ator já reconhecido aqui no Brasil. E isso só por si já exige uma coragem, né? Você ter digamos, um lugar estabelecido, você sai da sua zona de conforto porque você quer alcançar algo além. Então, eu acho que tem essa correlação da coragem dele e tá indo para lá explorar, e ele tem poucas falas nesse filme, né, no 300, justamente porque é o começo do período que ele começa a produzir filmes lá nos Estados Unidos, e ele ainda estava se habituando com o idioma. Então, assim, além da história de coragem que tem naturalmente no filme, eu acho muito corajoso o fato dele ter dado esse passo de enfrentar o desconhecido lá fora, né, dele ser brasileiro, ter ido e encarado tudo isso, mesmo sem dominar completamente o inglês. Ele foi lá, quis fazer e foi para cima, igualzinho. Acho que tem totalmente relação com os espartanos. Sim. Aí, inclusive. Sim, exatamente. Então, nós percebemos que efetivamente, não só esse filme, como todos os filmes que nós tratamos até agora, eles nos dizem muito. Eles nos dizem muito sobre a realidade, eles nos dizem muito sobre o cotidiano, eles fazem parte da nossa vida, tá? Efetivamente. Por quê? Porque eles nos mostram certas coisas que às vezes passam batido. Tá? E essa questão desse filme, particularmente do 300, é algo nesse sentido. O Frank Miller, ele fez uma obra de arte, na minha concepção. Tá? A parte visual do filme é extraordinária, mas a história também é extraordinária. As performances dos atores também são extraordinárias. Tá? Então, nesse sentido, eu diria que ele é um filme completo. Tá? Nós o colocamos como cultura pop porque, essencialmente, ele nasceu na cultura pop e ele é um marco da cultura pop. Tá? Essencialmente, essas foram as nossas últimas palavras de hoje. Tá, turma? Agora que falamos sobre esses filmes incríveis, não deixe de assisti-los antes de passar desta para melhor. Afinal, são 9 filmes para você assistir antes de morrer. Se você gostou do episódio de hoje, siga-nos no Instagram, nãocustapensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente no próximo episódio, meus caros. Grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.